uma vida que vale a pena ser vivida, e a primeira pergunta que se faz a uma pessoa que se dispõe a falar sobre o tema, se a vida dele valeu ou vale a pena ser vivida. Eu exijo do meu personal corpo bom, do meu pneumologista que não fume, eu exijo dos profissionais que falam ou trabalham com o tema uma certa coerência entre o que os franceses chamavam de physique du rôle, o tipo físico, e o seu comportamento. Então, é uma pergunta que eu vou fazer várias vezes essa noite, e num momento muito específico da história do Brasil. Um momento que, mesmo para pessoas experientes, como aqueles que, como eu, têm mais de 50 anos, é um momento um pouco perturbador. Passamos por muitas crises. Já tivemos no passado, por exemplo, entre o período entre o suicídio de Vargas e a posse de Juscelino Kubitschek, chegamos a ter vários presidentes no prazo de uma semana. Mas havia horizonte. Havia horizonte, havia o que esperar na próxima curva. Havia algo que eu disse ao ex-senador e atual deputado pelo Rio Grande do Sul, num voo que fizemos junto para Brasília. Eu disse ao senador Fogaça: lembra do tempo que a gente cantava Vento Negro? Lembra do tempo que havia o vento e havia o sol? Quer dizer, o que parece inexistir nesse momento, o que parece ser difícil nesse momento, é ver fora desse caos perspectiva. Eu quero anunciar desde o início aos senhores e às senhoras, a todos, que todas as crises passam. Não há crise permanente. Não é possível existir uma crise que dure para sempre. Nós estamos diante de um momento em que a tempestade política, em alguns anos, esperemos, certamente a partir das eleições que ocorrerão em 2018, nós teremos passado um pouco da tempestade política e a tempestade econômica parece ter diminuído um pouco. Pelo menos não estamos tão mal como se previa há 2 anos. E aí eu já tenho que pensar o seguinte: em 15, 25 anos, todas as pessoas que nos incomodam hoje nas manchetes de jornal, todos estarão mortos. Vamos fazer um período de silêncio, mentalizando para que essa ideia aumente. Em 15 a 25 anos, provavelmente, só os jovens dessa plateia e a Rainha Elizabeth II. Logo, se eu fixo muito naquele momento e nas pessoas que eu não gosto, eu vou ficar muito preso a um projeto que não é o meu. Eu tenho um projeto de vida e vou usar um exemplo. Em 1984, eu estava aqui em Porto Alegre, participando, como estudante de História na Unicinos, mas vim a Porto Alegre fazer parte do Comércio Diretas Já. Nós viemos a Porto Alegre porque nós queríamos o Estado de Direito, queríamos a democracia, a liberdade, queríamos o fim da longa noite militar. E fizemos parte, eu estava na graduação ainda, fizemos parte desse movimento e veio a resposta às pressões, Sarney. Depois fizemos movimentos, eu já como professor, dando aula, comecei em Dois Irmãos, dei aula em várias instituições, por aqui, na própria Unicinos, pensando na pós-graduação, naquele interminável quinquênio Sarney, que chegou no último mês a 84% de inflação ao mês. Ao mês. Para quem aqui está reclamando de 7% ao ano. 84% ao mês. E eu estava já na pós-graduação, fui para São Paulo, e veio a resposta, a primeira eleição direta desde 1960, e foi eleito o Collor. A resposta à democracia direta, participativa. Havia muito a acontecer no Brasil. E eu continuei fazendo pós-graduação e depois fui estudar no exterior, comecei uma carreira universitária aqui, que eu continuei em São Paulo, comecei a publicar livros em 92, meu primeiro livro de fato. Resultado, todas essas idas e vindas que eu vivi e que muitos de vocês continuam vivendo hoje, vocês devem lembrar, a vida de vocês é um projeto, a política e a economia vêm e vão. Então tem que haver algo que olhe além do horizonte, tem que haver algo que dê perspectiva, perspectiva que permite focar no momento seguinte, estratégia.
não haverá ninguém que nos incomoda hoje quando eu estiver no apogeu da minha produção, se eu for jovem hoje. O problema principal que eu vou enfrentar não é o problema do governo ou da economia. Logo, eu estou começando a recomendar aos senhores e às senhoras que, ao invés de focarem 100% da atenção no drama político e econômico que nós vivemos, que deve ser alvo da nossa atenção, que nós foquemos também um pouco naquilo que vai continuar. Nessa visão que eu aprendi uma vez no sul da Alemanha, quando nasce uma criança, eles plantam um carvalho, para que o neto dessa criança tenha madeira. Ou seja, essa é uma perspectiva. O carvalho vai levar muito tempo para crescer. Como disse a minha secretária em São Paulo, quando eu fui um pouco mais seco com ela usou um ditado que eu não conhecia, reclamando, né, a diferença entre gaúcho e araucária, é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. E nós gaúchos temos uma ideia, coisa de paulista. Então, voltando, a perspectiva talvez esteja nessa foto que circulou na internet essa semana. Essa foto é real, é de um canadense que tinha feito um curso sobre tornados e aprendeu que tornados nessa direção vão para um lado, não havia risco do tornado se aproximar da casa dele, então ele quis aproveitar o momento para parar a grama. Sua esposa fotografou, colocou na internet e ele passou a ser um símbolo de pessoa com foco. Eu estou convidando a todas as senhoras e os senhores essa noite a entenderem que há um profundo tornado gigantesco perto de nós. Nós não sabemos quem governará este país no mês que vem, no ano que vem. Temos o risco de ter uma eleição, como eu disse ontem no Jornal da Cultura, que na cédula eleitoral nós vamos ter escolha entre Satanás, Beelzebub, Cramulhão, Lúcifer. Eu já sei quem eu não vou votar, mas eu não tenho a mínima ideia de quem eu vou votar. Eu trabalho com política há anos, só para tranquilizá-los. Eu sei quem eu não votarei. Pelo menos vou seguir minha política. Vou investir em demônio novo para distribuir melhor a renda. Demônio que ainda não teve chance de roubar. Né? E depois eu me arrependo também. Eu interpreto a minha vida e o meu projeto de carreira nesse momento. Interpreto o Leandro Carnal e quero interpretar a cada um de vocês como pessoas que estão cortando a sua grama sabendo que há um tornado. Esse tornado não nos convida a nos tornarmos alienados. A palavra importante em grego, para quem não participa da política, essa é uma palavra importante, em grego é idiota. Em grego a palavra é idiota, para quem não participa da política. Não estou convidando que vocês virem as costas para a política ou para o debate, mas eu estou convidando para que vocês não invistam 100% de toda a energia biográfica no tornado, porque ele vai passar. Bom, talvez ele não passe, talvez ele mude a direção, talvez ele venha à minha casa e me mate. Aí de novo eu também não preciso me preocupar. Ou as doenças passam, ou o portador da doença passa. E nos dois casos, nenhuma doença é permanente. Temos um país que precisa de muita atenção nossa, da máxima consciência política, de muita participação, sem dúvida. Mas nós temos um projeto pessoal. Este projeto, talvez nesse momento, esteja dominantemente pessimista. Eu sou professor há 35 anos e é provavelmente esse momento, final da segunda década do século XXI, que eu encontro as pessoas mais pessimistas, menos esperançosas do futuro. Quando eu estava em Porto Alegre, no comício das diretas já, nós achávamos que havia um grande futuro. Éramos muito esperançosos a esse respeito. Hoje domina o pessimismo. E eu vou agora testar a idade da plateia. Todo mundo que lembra dessa personagem, não precisa levantar a mão, não se denuncie. Quem lembra dessa hiena
provavelmente, vou levantar a hipótese, tenha diploma de datilografia. Provável que tenha diploma. A hiena é um animal cujo som lembra a risada humana, por isso se considera que a hiena vive rindo, e a hiena Hard estava dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Porém, tudo que a hiena Hard dizia acontecia. Logo, ela não era uma histérica, ela era só uma pessimista realista. Ela dizia que as coisas dariam errado e ao longo do desenho davam errado. É muito importante ter no planejamento de vida e da empresa, é muito importante ter um pessimista, porque ele vai impedir o excesso de entusiasmo. Quando chega alguém e diz, vamos expandir, eu vou estudar 4 línguas esse ano, o pessimista vai dizer, calma, não é assim tão fácil. Numa reunião de planejamento, um pessimista é fundamental, mas muito importante, só um, apenas um, não mais do que um. E como já existe um sempre, é muito importante. Toda família e toda empresa já tem o seu pessimista. Não é preciso contratar ninguém extra. Mas eu acabo de dizer que um pessimista é essencial, mas eu vou fazer uma crítica ao pessimismo. Pessimismo é essencial para o planejamento, sem dúvida. Porém, nessa imagem está a minha crítica. A hiena está dizendo ao seu amigo, o leão Lippe, que o continente está longe, que a insolação é certa, a desidratação é inevitável, há tubarões na água, a vela é ridícula e o remo é impossível. Um só remo vai ficar rodando. Em tudo a hiena está correta. Mas vejam, para poder, num ambiente familiar aqui, vou usar uma expressão metafórica, não está fazendo sêmen algum. Não está fazendo sêmen algum para melhorar isso. Quem não entendeu, pergunta um coleguinha mais safado. Sabe qual é o problema do pessimista? Ele não trabalha. O pessimista espera os que trabalham fazer e dizem que não vai dar certo. O pessimista não colabora com nenhuma solução. Para conseguir resolver um problema, para conseguir empreender qualquer coisa pessoal, profissional, eu preciso de um otimismo patológico, obsessivo, doentio. Se eu lesse estatísticas ou observasse exemplos, nunca teria casado. Porque é matematicamente uma decisão errada. Matematicamente. Casamento, tenho dito com frequência, é um submarino, pode flutuar. Mas seu destino é afundar. Ele foi feito para afundar. A sua estrutura é para afundar. Ele pode passar um tempo na superfície, mas é um esforço muito grande. Quem daqui, examinando objetivamente os dados, teria tido filho? Como investimento, filho custa uma fortuna, não retribui em nada, e ao contrário dos investimentos bancários, vai lhe dizer, eu te odeio em algum momento da existência. Não vale a pena. É muito dinheiro, não dá retorno e te odeia. Porém, cada uma e cada um de vocês está esta noite aqui, dialogando comigo, porque isso é um diálogo, dialogando comigo, as ideias mentalmente, porque nossos pais foram obsessivamente otimistas. Senão não estaríamos aqui. Quando alguém sonha com alguma coisa, quando alguém tem uma ideia, quando alguém empreende, quando alguém toma uma decisão, essa pessoa está tomada de um otimismo enorme. Assim foram feitas as grandes famílias, as universidades, as empresas, as obras de arte. Assim as pessoas criaram porque são otimistas. Eu preciso ouvir a hiena, senão eu erro. Eu preciso ouvir a hiena. Porém, eu preciso, acima de tudo, trabalhar com otimismo. Então, o meu otimismo é que tudo vai melhorar, mas o que vai garantir o êxito dessa melhora? Como eu vou ter certeza que este é um bom caminho? Como eu posso falar de um futuro que eu ainda não conheço? Que valores eu vou pesar? Que elementos eu vou trazer na balança para investir?
Yuval Harari, autor de 2 livros que são um sucesso nesse momento, Sapiens e Homo Deus, diz numa entrevista recente em Portugal que é a primeira vez na história que nós não sabemos nem o que ensinar para a próxima geração. É a primeira vez na história que não sabemos mais nem que currículo vai atender ao mundo do século XXI. Nós não sabemos, não temos mais certeza. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas. Então, quais serão esses valores? O que vai determinar fracasso e sucesso em qualquer sentido dessas palavras? Não me refiro apenas a sucesso financeiro. É preciso insistir sempre que você pode ser uma pessoa de pleno sucesso pessoal, mesmo sendo um trabalhador braçal. Ainda que nem sempre todas as escolas entendam isso no Rio Grande do Sul. É preciso entender que entre os fracassos nesse momento eu posso incluir empreiteiros presos, milionários, posso incluir presidentes de Câmara de Deputados como exemplo de fracasso. Eu não estou me referindo a fracasso de dinheiro, mas a medida da vida, a medida possível da vida em que você julgue que sua vida é útil e produtiva. Coisa que, diz o autor Luc Ferry, é uma decisão pessoal. O que cada um considera um sucesso ou um fracasso. Todos querem o sucesso. Mas é uma pergunta filosófica e psicanalítica estranha. Por que todos querem uma coisa e tanta gente não consegue? Por que tanta gente aposta na infelicidade ou no fracasso e se surpreende com o resultado? Porque essa é uma questão importante. Nesse momento, exatamente por ser um momento de crise, nós temos opções. Nós, seres humanos, temos liberdade, aquilo que se chama em teologia e filosofia de livre-arbítrio. Nós, seres humanos, conseguimos ter mais de uma possibilidade, coisa que as abelhas e as formigas não têm. Uma abelha operária não tem crise, ela não amanhece com impulsos. Vamos proclamar república na colmeia, derrubar essa abelha rainha. Quem lá pensa que é lá parada e nós trabalhando. Abelhas não são depressivas, elas não têm angústia, insônia, falta de apetite, elas não têm liberdade, elas são o que sua genética determina. Nós temos liberdade sempre, mas nesse momento nós temos mais, porque é a crise. Nós somos a geração mais livre. Nunca tivemos na história tantas escolhas. Minha avó servia em São Leopoldo café. Quer café? Pronto. Hoje eu tenho que oferecer na minha casa em São Paulo, que é restrito, que é descafeinado, que é com espuminha de leite. Prefere mascavo, 3 gotinhas, você usa stevia em pó ou prefere gota, né? Eu também tenho refinado, né? Ou seja, muita coisa. Minha avó dizia, quer café ou não? E pronto. Havia refrigerante na minha infância. Agora você chega e diz, eu quero com limão, não só com gelo e limão. Eu quero com laranja espremida, mas por cima você pode botar uma rodela inteira. Mas o gelo pouco. Não está gelado, eu não quero. Minha avó diria, quer ou não quer refri. Pronto. Simplesmente. Somos livres. Somos mais livres do que jamais fomos. Isso aumenta, diz Jean Paul Sartre, isso aumenta a minha angústia. É uma questão que eu reflito em São Paulo. Lá, pizzarias com 100 sabores de pizza. E as pessoas debatem uma pizza de rúcula com pimenta biquinho, puxada no mel de engenho, dourada ao luar por freiras ursulinas lésbicas que podem comentar. Você olha tudo aquilo, né? E no final você sabe que no planeta Terra só tem 5 pizzas: calabresa, portuguesa, mussarela, 4 queijos e finalmente marguerita. O resto é bobagem. Quanto mais escolhas eu tenho, mais aumenta a minha angústia. Ora, sociedades em que o casamento é arranjado têm menos divórcios, como a nossa sociedade que o casamento permite test drive prévio. Sociedades onde há liberdade são sociedades mais complicadas. Os códigos mudaram muito. O que se servia numa festa quando eu era criança era muito menos variado do que o que se serve hoje. Festa de criança tinha cardápio fixo e pronto.
Não tinha superprodução, não tinha tema, não tinha era um bolinho, mequetrefe, cantava parabéns, servia docinho, que suco. Isso era mais ou menos fixo. E nós tomamos que suco e sobrevivemos, e hoje tem que se espremer com cenouras orgânicas, com paninho de milho, tudo colhido. Nós temos liberdade. Essa liberdade, ela é fascinante. Ela se tornou quase absoluta e um dogma, porque se tornou sinal de felicidade. Mas eu quero chamar a atenção que exatamente o fato de eu ter liberdade que torna a escolha mais complicada. E o fato de eu ter liberdade faz com que eu não tenha certeza sobre a escolha correta. Um menino de 16 anos me pergunta: professor, quero fazer história, meus pais são contra. O que eu respondo a alguém? No momento que se discute se a história deve constar do currículo, o que eu respondo a alguém? Respondi a ele que os pais o amavam e o conheciam bem. Logo, ele deve levar em conta o que os pais dizem, porque eles não dizem isso por raiva, mas por amor. Os pais têm experiência que ele não tem. Porém, quando ele tivesse a minha idade, ou um pouco mais, ele não teria os pais. Ele teria que dar essa resposta para ele mesmo. E se ele tomou essa decisão baseada no medo ou no conhecimento dos pais, ele estaria sozinho no final. Então é complicado, não há rede de segurança. Não há rede de segurança. As gerações anteriores tinham menos dúvidas. Minha avó não tinha dúvida sobre o que era uma boa educação. Não tinha dúvida sobre o que era um bom casamento, um bom emprego. Ela me dizia: faça concurso na Petrobras, meu filho. Faça concurso. Eu imagino onde eu estaria hoje. Se tivesse feito concurso na Petrobras, provavelmente Curitiba. As certezas da minha avó eram muito claras, muito decididas. Tudo mudou abertamente. Você imagine se na década de 60, ao fazer um churrasco, alguém serviria abacaxi com canela, o salmão com geleia de pitanga. Imagina se alguém faria isso. Nós temos mais escolhas, mas eu quero chamar a atenção disso. Vamos observar as pessoas que mais vivem no planeta. São os japoneses, especificamente as japonesas. As mulheres do arquipélago do Japão são as pessoas mais longevas. É a maior quantidade de supercentenários, pessoas com mais de 110 anos. E perguntam a essas pessoas qual é o segredo, como a senhora chegou a 115 anos e bem? E a japonesa responde: feliz. Eu casei, sempre fui fiel à família, não saí muito do quadro da família. Esse é o segredo. Perguntam a outra, ela diz: nunca casei, nunca me preocupei, por isso que eu fiquei com saúde. Perguntam uma terceira, como a senhora tem 116, todo dia uma dose de saquê. Antes de dormir, relaxa, não faz mal. Perguntam uma terceira com 118, a senhora: nunca bebi a minha vida inteira. Na verdade, não existe forma. Não existe forma. Claro que uma comida pesada, carregada, picanha, com muita gordura, acompanhada de bacon, vai ter uma virtude: você não terá Alzheimer. Você vai morrer antes de chegar à idade do Alzheimer. Tem essa vantagem. Muita maionese, muito bacon, você não terá osteoporose, não terá catarata. Lá pelos 36 vai ter um AVC fulminante e pronto. Vai morrer bem, caixão pesado, mas feliz, sem decadência. Não existe uma forma. Sabemos que bons hábitos associados à boa genética são interessantes, mas nós não temos uma forma. Senão ela seria vendida pela medicina a um preço alto. Não temos uma fórmula. E as pessoas não podem responder a isso. Incerteza é a marca deste momento. Certeza em todos os campos. Incerteza de todas as formas. O que eu devo fazer, o que eu devo ler, o que eu devo estudar, o que eu devo investir para o futuro. Pense numa coisa comum: línguas. Eu era criança e se dizia que era inglês. Na década de 70, surgiu a hipótese de que o japonês dominasse o mundo. Modelo Toyota. Vamos estudar japonês. O presidente do México colocou seus filhos numa escola japonesa. Na década de 80, Mercosul, é o espanhol que será o futuro. E muita gente foi estudar espanhol. Com a ascensão da China, o mandarim. Vamos estudar mandarim e o futuro. A China é o futuro.
Meu conselho, comecem com inglês. Pelo sim, pelo não. Comecem com inglês. A cada década vai surgir uma novidade. A incerteza é a marca, mas eu quero insistir num ponto. Independente do futuro, eu tenho uma disponibilidade, uma chave, um sistema de significado muito importante. E eu vou chamar essa chave preparo. Quem me formou, formou bem. Sou muito grato aos meus professores do Colégio São José de São Leopoldo, da Unicinos, da USP, na França. Me formaram muito bem, mas me prepararam para um mundo diferente. Eu sei fazer provas em mimeógrafo. Eu sei usar retroprojetor. Eu fui alfabetizado com caneta tinteiro. Isso não tem absolutamente nenhuma utilidade. O que me ensinaram também é a capacidade de estudo, concentração e foco que eu posso aplicar agora a outros campos. Tudo o que eu aprendi perdeu muito da sua utilidade, porém o preparo é a chave. A crise veio para todo mundo. Como é que algumas pessoas estão melhores, outras piores? A diferença está no preparo. Suponham, como eu acabei de dizer para Zero Hora, que uma crise tamanha chegue, que todos tenhamos que abandonar Porto Alegre e plantar arroz na beira do Guaíba, porque não temos mais comércio nem cidade. Bem, quem ler melhores livros em inglês terá acesso a melhores livros de agricultura. Pessoas com mais sociabilidade promoverão a Fena Arroz, a Misa Arroz, a Garota do Arroz, e assim por diante. Pessoas com noção de mercado farão a commodity do arroz. Ou seja, a crise veio para todo mundo. Alguns vão enfrentá-la de forma distinta. E isso é porque eu não tenho a menor noção do futuro. Eu não sei onde nós estaremos, com quais recursos, daqui a 10 anos. Eu não sei em junho de 2018, um ano, e sei muito menos em junho de 2027, 10 anos. Mas vamos substituir essa fórmula, ao invés de passado, experiência. Tudo que vocês trouxeram até aqui, e em breve essa palestra. Daqui a 1 hora, essa palestra será uma experiência na vida de vocês. O que nós estamos fazendo aqui é ação. Enfrentar numa noite que começa a esfriar a possibilidade de pensar. E as decisões que vocês tomarem agora, tudo que remete à ação preventiva para o futuro, nós chamamos a isso estratégia. Ou seja, eu estou aqui porque eu tomei decisões aos 17 anos. E eu estarei onde eu estiver, que eu não sei, daqui a 10 anos, quando eu tiver 64 anos, a partir de decisões que eu tomar agora. As decisões são tomadas agora. As consequências vêm depois. O que significa isso? Estratégia é a capacidade de prever as coisas que podem ocorrer e prepararmos para elas. Acima de tudo, uma estratégia: o erro. Todos os seres humanos erram. Vocês não precisavam ter vindo aqui para saber isso. Errar é humano. Mas eu quero aprofundar essa noção. Na primeira empresa do mundo, chamada Éden Limitada, o CEO contratou 2 funcionários apenas, não chamou ninguém, fez uma semana de compliance e explicou: não pode comer dessa fruta, é transgênica, a Embrapa está debatendo ainda, essa não pode, o resto pode tudo, cattle pride, peladão o dia inteiro, sem problema, pode fazer qualquer coisa, só não comer dessa fruta. Os 2 funcionários foram, logo após a semana de compliance, foram direto comer, foram demitidos por justa causa, foram para o mundo, tiveram 2 filhos. Um filho, Caim, matou o outro, Abel. Primeira família do mundo, a mais perfeita, 2 infratores, um assassino e um cadáver. Essa é a família fundacional da espécie humana. Nós começamos assim. A nossa é melhor do que essa. É a família perfeita perto de Deus, a família que não tinha doença, a família que não tinha sogra, a família que não tinha nora, não tinha genro, não tinha cunhado, não tinha nada, e não deu certo. O único bonzinho morreu. O outro é um assassino foragido e os pais estão lá perdidos,
sem saber o que fazer. Essa é a primeira. Errar é humano. Não importa o quanto você treine, você vai errar. Tomem as coisas que vocês treinam desde 1 ano de vida. Todo ser humano anda entre 11 e 14 meses, se não tiver um problema psicomotor. Vocês treinam há 20, 30, 50, 70 anos e tropeçam. Pensem num treinamento. Nós vamos treinar você com habilidade nos próximos 50 anos, várias horas por dia, sem parar, mesmo sábado e domingo, Páscoa, feriado, não? E vocês têm esse treinamento, e vocês tropeçam, e eu tropeço. Sinal de que nem todo treinamento do mundo evita o erro. Ora, o erro é um recado, mude de estratégia. O erro é um recado, preste atenção. Quem aprende com seus erros cresce muito. Eu estou aqui não tanto porque eu acertei, mas porque eu errei. E a cada erro tentei melhorar. O erro é uma capacidade para repensar ações, repensar estruturas, repensar. Então, tudo o que eu errei, só tem 2 categorias de erros, são muito fáceis: os fatais e os não fatais. É fácil, os fatais não precisa, você nunca mais vai errar, eles são pedagógicos. Como dizia uma crônica que eu li há muitos anos, todo cogumelo é comestível, alguns só uma vez. Não, todo cogumelo é comestível. Se o meu erro é fatal, não precisa repensar a estratégia, está resolvido. Se ele não é fatal e eu sobrevivi, excelente. Uma pista sobre o que fazer e o que não fazer. Anotem seus erros, pensem sobre os seus erros. Onde eu errei como consumidor, onde eu errei como pessoa, onde eu errei como conhecedor, como aluno, como profissional, onde eu errei. E isso vai ser fundamental, porque vai me tirar do maior inimigo que a espécie humana tem, que nós chamamos de zona de conforto. Tudo aquilo que te deixa bem, tudo que te deixa confortável, tudo que te agrada tem consigo um risco, que ele quer te acomodar. Tudo aquilo que deixou você feliz tem o risco de te deixar limitado. Então, zona de conforto é um grande inimigo da espécie humana. Pensem que todos nós, quando casamos, investimos muito e vamos atrás de fazer as coisas corretas, com muita atenção, com muito carinho, e vai ficando bom. Você vai criando intimidade, você vai entrando numa zona de conforto. Para nós homens é mais rápido, televisão, sofá, comida, vai rapidamente incorporando. Liga a TV, os homens têm aquela zona cerebral que falta às mulheres, que é o vazio. Os homens têm uma parte vazia da cabeça. Os homens têm 2 características distintas das mulheres. Uma é a capacidade do nada. Por isso que homens pescam. Que é o maior exercício de nada, você ficar parado. Ou vem em jogo de futebol. Que jogo é esse? Não, é o Aimoré contra o Renner. Não importa. Não importa. É o nada. Eu fico aqui olhando o tempo todo. E aí vai ficando bom. Outra característica masculina é a presença de 2 cabeças, mas sangue para encher uma de cada vez. Quando preenche uma, a outra entra em colapso absoluto. É outra característica masculina. As mulheres têm uma irrigação por igual. Os homens têm irrigação setorial. Feita essa distinção de gênero, vamos lá. Por isso que as mulheres nos perguntam: o que você está pensando? Nada. É verdade. É verdade, não está pensando nada. É verdade, não é cena. Então, mulher não consegue, pensa em tudo o tempo todo, incessantemente, desde que acorda. O cérebro feminino é agitado, o masculino tem um vazio, uma coisa enorme, que permite ver TV, comer, né, balançar a cabeça sem estar ouvindo alguém. Zona de conforto começa no casamento. Tá bom, tá gostoso voltar a casa, você começa a relaxar. Relaxa na roupa de baixo, antes tão cuidadosa nos primeiros encontros. A cueca vai perdendo a consistência molecular. Aquela calcinha bonita dela, de seda, vermelha, preta, vai dando lugar à bege de algodão, lavada no box dezenas de vezes, e lá de pendurada à pista os usuários. Bem, você passa a usar abrigo mais tempo, vai ao supermercado de abrigo.
Sintoma de colapso erótico. Passa a beijar a esposa na testa. Colapso erótico. Pior, chama a partir do primeiro filho de mãe. Quem é que deita com a mãe, né? Faz algo com a mãe, por exemplo, desde ética, pelo menos em mim, mas faz isso. E aí, chegamos ao fim, a zona de conforto. O casal está bem, e por estar bem, se dá o luxo de atingir o último patamar da negação erótica. Passam a usar croque. A partir desse momento, nada mais é possível. Não é um ser humano que vive erótico. Jamais nas páginas da Playboy, olha lá aquela de croque. Nunca acontece isso.